Olá, eu sou Vanessa Luz e vamos dar continuidade a essa leitura que tem sido realmente disruptiva, desafiadora para algumas pessoas que estão entrando em contato com este, com este conteúdo só agora. Então, o que eu indico a vocês é que busquem mais conhecimento, busquem conhecer sobre as leis herméticas. Vamos lá. Ontem aqui finalizamos com vendo essa figura 11 e eu quis trazer de volta. No alto está o todo, sem limites, a sublimidade ilimitada. Aí temos o intelecto supramental, o mapa do intelecto. A primeira limitação, o mundo intelectual, leis do movimento. Depois temos a mente, o mapa do mental. Tudo acontece primeiro no mental. Segunda limitação, o mundo mental, o mundo do significado. Aí temos a vida, o mapa do vital. A terceira limitação, o mundo vital, mundo da energia sutil. E aí chegamos no mundo material, onde temos a perda da liberdade. Então, a involução precede a evolução. Mas representação e significado exigem um observador. Teoricamente, o observador original teria sido uma criatura unicelular, a partir da qual todos nós evoluímos. Há mais de 4 bilhões de anos manifestou-se essa vida original. Foi um evento monumental. Antes, tudo eram apenas possibilidades a partir das quais a consciência poderia fazer escolhas. Não havia consciência manifestada, não havia observador manifestado e não havia escolha. Era um universo possível, por assim dizer, sem manifestação. Nesse momento da primeira observação, o momento que o físico John Wheeler chamou de conclusão do circuito de significado, ou mais precisamente, a conclusão do circuito vital em hierarquia entrelaçada da primeira célula viva. Todo o universo foi criado, retroagindo no tempo por meio da escolha retardada. Naturalmente, não podemos descartar a possibilidade de que haja outros planetas, além do nosso, nos quais outras criaturas unicelulares tenham surgido. Feita essa ressalva, posso dizer que antes que a vida aparecesse no cenário, tudo era apenas possibilidade quântica. É difícil compreender à primeira vista aquilo que queremos dizer ao afirmar que o universo foi criado retroativamente no tempo, a partir do momento em que a primeira célula viva surgiu, cerca de 4 bilhões de anos atrás. O Big Bang, segundo mostram nossos cálculos mais recentes, deve ter acontecido há 13,5 bilhões de anos. Mas isso cria um problema conceitual. O calor gerado pelo Big Bang teria inviabilizado a vida, e por isso não poderia haver um observador manifestado, nem a possibilidade de escolha. Logo, é possível que, quando o primeiro observador fez a primeira escolha, esta tenha sido uma escolha retardada. Quando a consciência da primeira célula viva fez uma escolha há 4 bilhões de anos, todas as coisas que aconteceram antes desse evento, a atmosfera da Terra, o Sol e o sistema solar, supernovas, estrelas de primeira geração, as galáxias, o próprio Big Bang, toda a linhagem causal manifestaram-se retroativamente naquele momento. Até o espaço e o tempo, que eram parâmetros em potencialidade, foram criados com ele. Ver a figura 12. E o tempo foi criado com uma cronologia linear, que, conforme a lógica, ele precisa ter para que se manifeste. Portanto, nossa escolha atual precipita a experiência manifestada a partir de possibilidades anteriores,
retrocedendo no tempo. Aqui é a figura 12. Temos o colapso retroativo há cerca de 14 bilhões de anos. O Big Bang, galáxias. Colapso retroativo. Galáxias com estrelas tornando-se supernovas. E continua o colapso retroativo. Galáxias com estrelas de segunda geração, como o nosso Sol com planetas. Galáxia, Via Láctea, com o Sol, com a Terra, com a atmosfera que pode sustentar a vida. E por último, célula viva com hierarquia entrelaçada e colapso. Na figura 12, o colapso retroativo do Big Bang, a conclusão da hierarquia entrelaçada da primeira vida, escolha retardada e colapso. Evolução e colapso. Vamos falar um pouco mais sobre evolução e consciência. Nosso mundo evoluiu ou apareceu espontaneamente, como dizem os criacionistas? Ou será que houve uma combinação de ambas as hipóteses? Durante um longo tempo, as tradições espirituais e o dogma religioso ensinaram que não existe evolução, pois Deus criou tudo de uma só vez. Esse engano originou-se da suposição de que o universo não tem leis. Nossas experiências são tão repletas de acontecimentos fortuitos que a humanidade demorou a perceber que o universo é de fato regido por leis e que Deus opera dentro dessas leis. Depois que a ciência estabeleceu a operação legítima do universo, ela investigou se haveria leis que limitariam a manifestação. A ciência não precisava mais presumir que a manifestação se dava arbitrariamente, de uma só vez, e por isso questionou a ideia apresentada no Gênesis, segundo o qual Deus criou o mundo. Evidências científicas na forma de registros fósseis mostram claramente a ocorrência da evolução. Mas eis que os biólogos tentam ignorar. A evolução é progressiva. Ela possui uma flecha do tempo. Criaturas monocelulares dão lugar a animais multicelulares, que dão lugar a invertebrados e vertebrados, que mais tarde dão lugar a primatas e a seres humanos. Mas há muitas anomalias e muitos intermediários, faltando entre os estágios da macroevolução no registro fóssil, coisa que o darwinismo não explica. Em meu livro Evolução Criativa, de 2008, tratei dessas anomalias. Existe uma interpretação metafórica do Gênesis, de que a criação durou 6 dias, com o qual podemos evitar a ideia de criação instantânea e a partir e abrir caminho para a evolução. Do mesmo modo, o darwinismo pode ser modificado sob a luz da primazia da consciência numa nova teoria que explica a flecha do tempo e os elementos ausentes no registro fóssil, dando espaço para saltos quânticos criativos. Segundo a teoria de Darwin, o registro fóssil deveria mostrar um desenvolvimento contínuo entre uma espécie e a seguinte, justificando todas as diferenças significativas. Mas não é o que acontece. O registro fóssil não é contínuo. Ele tem lacunas, especialmente quando levamos em conta grupos macroscópicos superiores às espécies. Por exemplo, entre criaturas anfíbias e répteis. A teoria de Darwin diz que deveria haver milhares de intermediários. Na verdade, porém, poucos deles, cerca de 60, foram encontrados. O que significa essas lacunas fósseis? É aqui que a ciência quântica pode ajudar a explicar. Na visão quântica, não é preciso pressupor que a evolução tenha se dado apenas mediante mecanismos contínuos, mutações aleatórias de genes e seleção natural a partir dos genes mutados, preferindo aqueles que são benéficos para a sobrevivência. Em vez disso, podemos postular a evolução como a evolução da consciência. Quando estudamos a evolução do ponto de vista da consciência, podemos invocar a criatividade. Podemos defender uma ação contínua e condicionada.
como no darwinismo tradicional, mas também uma ação criativa para saltos quânticos no processo evolutivo. Quando nos tornamos condicionados, as coisas ficam contínuas. Você já percebeu que no nosso fluxo de consciência é bem contínuo? Você já percebeu que nosso fluxo de consciência é bem contínuo? Mas a criatividade ocorre de modo intermitente, e é isso que nos permite iniciar novas fases da vida. A evolução biológica procede da mesma maneira. Algumas mudanças instantâneas ocorrem, saltos quânticos, e explicam as lacunas fósseis. Quando introduzimos a consciência na equação da evolução, o que impele a intenção? Como a informação sobre a intenção vai desde a base de toda existência até a matéria? Como ela entra no nível material? Por que meio? Por meio de sinais? Lembre-se, a intenção não é uma causa. Uma pergunta melhor seria: qual é o propósito que impele o universo? Como o propósito da consciência entra na matéria? É nesse ponto que os biólogos precisam abrir a mente para a não localidade quântica, pois o fato é que, na consciência quântica, os sinais não são necessários. A consciência quântica afeta a matéria, as possibilidades materiais, por meio da causação descendente não local, através da escolha. Mas por que perguntar essas coisas todas? Muitos acham que Deus é perfeito e que por isso o mundo deveria ser perfeito. Mas aqui é que está o problema. O mundo não é perfeito e as pessoas se perguntam o porquê. A evolução nos proporciona uma saída. A ideia de evolução é que começamos como seres imperfeitos, mas tentamos nos tornar perfeitos, tentamos nos transformar, tentamos evoluir como seres espirituais. Então, por que Deus manifestou o universo? Por que não ficou para sempre na perfeição? Por que no manifestado, na eternidade, nada acontece? Não existe experiência. As coisas acontecem porque queremos agir, as coisas acontecem porque queremos atingir a perfeição um dia, mas queremos atingi-la na manifestação, na experiência. E é esse o propósito da manifestação. Os cientistas aceitam a existência de leis causais no universo. Eles precisam aceitar também a existência do propósito. O princípio antrópico. Nós reconhecemos 9 arquétipos principais, arquétipos de valor que movem nossa evolução social. São o amor, a beleza, a justiça, a verdade, o poder, a abundância, a bondade, a plenitude e o self. Temos de ser criativos para manifestar esses arquétipos. Podemos amar simplesmente desejando fazê-lo? Podemos ser justos simplesmente querendo sê-lo? Não, temos de lutar por isso. Temos de evoluir nessa direção. Temos de ser criativos. O conceito de evolução diz que no início começamos sendo pouco amorosos ou não muito justos. Inicialmente, não somos perfeitos. Como poderíamos ser? A consciência teve de criar a vida dentro das limitações de leis científicas que tiram proveito das contingências. Mas no devido tempo podemos evoluir e nos tornar seres amorosos. Podemos evoluir rumo à justiça, ou à verdade, ou à bondade. Podemos evoluir rumo à perfeição. Naturalmente, às vezes retrocedemos. Hoje, na sociedade, não vemos muita justiça. Fazemos progressos como o proverbial macaco que sobe o poste de bambu, 30 centímetros para cima e 1 metro para baixo. Felizmente, o gosto de uma sociedade justa permanece em nós e um dia vamos alcançá-la de novo. E quando a alcançarmos, vamos subir um pouco mais.
É esse o caminho da evolução. Por isso, não devemos nos sentir desencorajados. A constatação de que o mundo está designado a se mover rumo ao estabelecimento da consciência incorporada e manifestada chama-se princípio antrópico. Antrópico significa humano ou existência humana. Princípio pode ser definido como lei. Logo, o princípio antrópico significa a lei da existência humana. O princípio antrópico é um bom exemplo de escolha retardada. Sem a escolha retardada, ele seria inexplicável. Com o princípio antrópico a guiá-lo, o mundo evolui de maneira tal que mais tarde surgirá uma consciência incorporada e manifestada. Na física quântica, a consciência manifestada é que torna possível um mundo manifestado. O mundo só pode se manifestar quando a consciência manifestada surge. Então, o círculo fica completo. O mundo precisa da consciência para se manifestar, e a consciência precisa das condições sob as quais ela pode se manifestar. Essa circularidade é que move o princípio antrópico. Nós precisamos do universo, o universo precisa de nós. O universo não pode se manifestar sem o observador. O observador não pode se manifestar sem o universo e sua evolução. E ficamos por aqui em mais um dia de leitura da consciência quântica. E se está muito desafiador para você, mais uma vez indico que você faça pesquisas sobre as leis herméticas. Você já ouviu falar em Helena Blavatsky? Pesquise quem ela foi. Se está gostando dessa leitura, não deixe de se inscrever no canal. Leia aqui a descrição do vídeo, onde você vai conseguir ir até o primeiro dia da leitura e poder dar seguimento. Hoje é o 14º dia. E indique para um amigo seu, uma amiga sua, que esteja buscando essa expansão de consciência. Um beijo no seu coração e nos vemos na próxima leitura.